Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Dando sequência ao nosso assunto, causas de maldição, causa 15. Vamos finalizar nesse vídeo de hoje, causa 15. Eu vou ver se hoje à noite, hoje é quinta-feira, vou ver se hoje à noite, às 20 horas, eu consigo fazer uma live ao vivo para a gente conversar e tirar dúvidas de quem quiser fazer perguntas e tudo mais, tá bom? Aquilo que eu puder responder, à luz da Bíblia, eu vou poder responder. Aquilo que eu não souber e não puder responder, eu vou buscar. Né? Tem coisa que a gente não sabe. Tá? Mas dentro do que eu estou estudando, que eu tenho aprendido, tá? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Então, conto com você aí na live de hoje às 20 horas, tá certo? Vamos falar hoje agora sobre a causa 15. Lembrando, pessoal, na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever nos meus canais, tá? Tanto nesse canal aqui, Família na Verdade, como no canal Fábio Rodrigues Pardinho, onde eu falo mais da parte política e dos acontecimentos aí do mundo, tá certo? Nesse canal aqui específico para falar sobre Bíblia, Deus, relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, tá certo? Causa 15, a gente vai falar sobre perversão, né? Questão da perversão, né? Existem, assim, vários tipos de pecado nessa área, né? E as pessoas, às vezes, acabam entrando por esse caminho, tá? Por esse tipo de pecado, tá? Então, é importante você tentar conhecer a história da sua família, né? Para você poder resolver espiritualmente esses pecados, confessar esses pecados. É bem possível, assim, tem famílias que têm problemas mais numa área, tem famílias que é mais em outra. Tem famílias que, todas essas causas que eu estou mostrando para vocês, é bem forte dentro da família. Então, cada família vai ter uma área onde é mais vulnerável, onde a família acabou cometendo mais pecados, né? Em determinada área, tá certo? Nem toda família vai ter o mesmo problema, tá? Então, é importante você ter essa compreensão. Olha só, a perversão sexual gera muitas maldições de caráter hereditário, destruindo a família e impondo uma extrema resistência para que a pessoa não consiga permanecer no corpo de Cristo. Uma das principais causas de desmembramento do corpo de Cristo está relacionada à imoralidade. Então você vê que o pecado que mais faz as pessoas caírem na fé, né, abandonarem a fé, é o pecado na área sexual. Eu falo por mim, enquanto eu tive problemas nessa área, eu não sabia lidar com os problemas dessa área, eu tive muita dificuldade para manter a saúde espiritual, né, uma saúde moral. Né? Hoje não, hoje essas coisas, graças a Deus, estão resolvidas, mas eu passei muitos anos da minha vida escravizado, né, por pecado de área sexual. E isso é um pecado assim, muito forte na linhagem, né? Principalmente do lado do meu pai. Tá? Isso veio muito forte. O meu avô teve muito problema com isso, o meu pai. Né? Meu pai era homem de prostíbulo, né? de frequentar prostíbulo e tudo mais, desde criança, desde adolescente. Paulo confronta os coríntios dizendo que toda perversão sexual cria o mesmo tipo de ligação que temos com Deus, só que com espíritos demoníacos de natureza correspondente à imoralidade praticada. Aí Paulo fala, né? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? É uma pergunta. Não, por certo. É lá 1 Coríntios 6,15. Toda intimidade sexual fora do matrimônio constrói espiritualmente uma ligação iníqua entre almas, um pacto de sangue, a condição espiritual de uma só carne ou alma. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. 1 Coríntios 6,16. Então, é importante a gente entender que para a prática sexual existe um padrão pré-estabelecido por Deus. Então, quando o homem, a mulher, não obedece esse padrão e começa a se relacionar
sexualmente com outra pessoa, que não é seu marido, que não é sua esposa, enfim, isso vai gerar problema para a sua vida, tá? Muito problema. Outro tipo de pecado aqui que pode causar muito problema dentro da família é a questão do incesto, né? Olha só o que diz aqui, ó. Tá lá em Levíticos capítulo 18, né? Olha lá o que diz aqui, ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Ou seja, um filho, que o pai tem uma esposa, e que não é a mãe dele, uma segunda esposa, e esse filho vai lá e se relaciona com a esposa do pai, né? Então, aqui nesse capítulo 18, ele fala sobre essas proibições, né? A questão da intimidade entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre nora e sogro, entre sogra e genro, né? Você vê que quando acontece esse tipo de coisa dentro das famílias, isso dá um problema muito sério, né? Tem casamentos que são destruídos. Eu vi um caso, até esses dias, há poucos dias, de um jogador de futebol. Ele estava casado com a mulher e tal, e largou da mulher e se envolveu com a sobrinha da mulher, né? Você vê o tamanho do problema, né? Que o cara causou para a própria família. E isso, diante da sociedade, é visto assim, as pessoas não se importam mais, né? Isso virou assim, uma coisa normal você ser imoral, né? Quanto mais imoral, mais famoso, né? Mais aparece na mídia, mais eles mostram, né? Aí ele fala aqui da coisa da questão da prostituição, né? A prostituição é quando alguém manipula dinheiro, né? Bens, posições, favores, né? Em troca de prazer, né? Todo pagamento ou lucro obtido na prostituição amaldiçoa geracionalmente a vida sexual e financeira da pessoa. Tudo que é adquirido com dinheiro da prostituição vem com uma terrível dose de contaminação espiritual. Olha só, não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, 18. Então você vê que a Bíblia proíbe, naquele tempo lá no caso, né, que tinha o sacerdote, né, proíbe dele receber uma oferta, né, uma provisão vinda do dinheiro de prostituição, né? Então, assim, isso serve para os dias de hoje, né? Eu já vi, né, em situação assim, em igreja, de tipo, a prostituta ir lá e dar uma grande oferta para a igreja e o pastor aceitar a oferta, né? Achar que é uma coisa boa, né? Mas não é, né? A igreja, se a igreja sabe, ela não deve aceitar dinheiro de prostituição, dinheiro de roubo, dinheiro de suborno, não, né? O dinheiro que é de Deus, ele tem que ser fruto do trabalho, né, de quem está ofertando. Não pode ser um dinheiro conseguido de uma forma imoral, né? Aí aqui também fala da questão da homoafetividade, né? Que é uma relação que não é abençoada por Deus, né? Quais são as causas, né, da questão da homoafetividade, né? O que leva uma pessoa a ir por esse caminho, né? Orfandade paterna, né? Ausência referencial, né? Abuso, rejeição, causando um déficit emocional e espiritual crônico. Inversão de papéis no casamento, marginalização do pai e superproteção da mãe, né? Ou seja, aquelas famílias onde o pai é aquele malandro de rua, né? Que não dá atenção, e a mãe acaba super protegendo os filhos, porque como já não tem o pai para dar amor, ela dá demais, né? Se doa demais e dá demais e dá demais, né? Não coloca limite. Então isso gera uma pessoa de personalidade fraca, uma pessoa hipersensível, né? E tudo mais. Concepção fora do casamento, também isso vai gerar esse problema, né? Da questão da homoafetividade, né? Criança gerada fora do casamento, né? Então
Porque quando você gera um filho numa relação que não está abençoada por Deus, quem que está movendo aquela relação? O Espírito Santo vai participar de uma relação sexual que Deus não está abençoando, que não é dentro do casamento? Não vai. Então, se não é o Espírito de Deus que está ali entre aquele homem e aquela mulher, quem que é? Qual o Espírito que está? É um espírito de imoralidade sexual. É um espírito de perversão. Então, a mulher engravida, essa criança ela já recebe uma carga espiritual negativa. Tá? Então, por isso é muito sério, né, gerar criança dentro do casamento. Né? É onde Deus permite. Tudo relacionado ao sexo, para ser abençoado, tem que ser dentro do casamento. Tá? Legado e prática de perversão, né? Daí fala aqui da questão da bestialidade, né? Enfim. Então, você vê que, aqui ó, nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Deuteronômio capítulo 18, 23. Né? Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, né, a pena aqui era, né, a morte dos dois, né, para tirar o mal do meio do povo. Né. Então você vê que existem até regiões do Brasil que é muito comum, né, essa questão da bestialidade. Né, bestialidade. Né, da gurizada fazer sexo com animal. Né. Então, e aí não é sexo, aí é bestialidade, né. Isso traz confusão, muita confusão, né, na identidade moral da pessoa. Tá? Então, gente, terminamos aqui falando das causas, tá? Das causas. É importante você mapear, saber. Eu sei que tem coisas que vai ser impossível você saber, né? Mas eu vou estar orientando, vou ver se eu consigo fazer o vídeo hoje às 20 horas, para explicar para vocês como fazer a oração, né? Como fazer um mapeamento, né? O mapeamento você tem que fazer conversando com a sua família, com os seus familiares, e descobrindo as coisas. Pega um papel, né? Uma caneta, um caderno, anota. Né? Vai lá conversar com a sua avó, né? Com o seu avô. Começa a trocar ideia. Fala, avô, e aí, como é que foi que vocês se conheceram? Como é que vocês se casaram? Né? Como é que foi o primeiro filho? E tal. E vai conversando. Né? Que tipo de fé vocês tinham nessa época? Né? Vai perguntando, né? Sim, numa conversa formal, informal. Daqui a pouco as coisas vão vir. Deus vai te trazer muita coisa. Tá? E aí a gente vai... Hoje à noite eu vou estar falando sobre como orar sobre isso. Tá bom? Então, obrigado aí pela atenção. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu queria aprofundar mais esse assunto aqui, né? Mas acontece que a plataforma às vezes acaba bloqueando, por causa das palavras que eu falo, acaba bloqueando o vídeo, tá? O alcance do vídeo. Tem algumas palavras que eles não gostam que a gente fala aqui, não ensino, não entendo, né? Não estou falando nada de mal, estou ensinando aqui, não estou acusando ninguém, criticando ninguém, né? Estou ensinando a Bíblia, né? Para quem acredita na Bíblia, né? Tá certo? Então, obrigado aí pela atenção, que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz, curta, comente, compartilhe, é importante que você comente aqui embaixo, tá bom? E aguardo você na live. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.